A pós-modernidade apresenta a família como um conceito flexível, que pode se adequar a decisões e às preferências pessoais. Mas nós sabemos que, para que essa família então venha a gerar vidas, só há um modelo natural. E esse modelo se perfaz através da junção e a conexão de um homem para com uma mulher. Olá, seja bem-vindo. Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje estaremos trabalhando no Voltando ao Lar, 24º dia, e o tema de hoje é relacionamento de casal. Vamos ver o que nós estaremos aqui, aprofundando um pouquinho hoje, falando sobre a visão sistêmica em torno do que é um relacionamento conjugal. Tudo embasado, dentro dos princípios em convergência com a palavra. O relacionamento de casal é um organismo vivo e sagrado. Relacionamento de casal é o ponto de encontro onde dois seres comuns e diferentes se encontram com um único objetivo, que seria expressar o amor. Casamento é um ecossistema vivo e uma unidade incompleta. O relacionamento conjugal é um vínculo mais importante na construção de uma família, pois é desse vínculo que nasce então a geração de uma vida. É através da união, de um homem e uma mulher que nasce essa possibilidade de uma materialização de um novo ser, de uma nova vida. Casamento é o lugar onde o epicentro do céu e o inferno se encontram e muitas das vezes se instalam num caos absoluto. Infelizmente, ganham do espaço, entre as discórdias, entre os conflitos, entre as turbulências que muitas das vezes vão aí se prolongando e a gente não consegue resolver e dadas as circunstâncias a gente acaba que não dá mais, vamos parar por aqui. Então essa família se desfaz, instaurou-se então um epicentro de um conflito ou também de um céu, É uma construção, relacionamento é uma construção e tudo depende de como está essa base, como que foi a sua base, como que está a sua fundação, como que começou esse relacionamento. Casamento é um colar de 3 dobras, onde nós temos 3 pilares base, Quais são esses 3 pilares base? Eu, o outro e Deus. Deus está entre essa união. Ele é o pilar de base de sustentação dessa união, para que esse colar não venha se romper. É um colar de 3 dobras, E ontem eu falei o seguinte, o casamento, além disso, ele é o quê? Como um banquinho de 3 pés, onde eu mantenho a minha individualidade, o parceiro mantém a individualidade dele e em conjunto nós mantemos o nosso projeto, A nossa construção, os nossos planos em comum. Se eu não consigo manter a minha individualidade, em contrapartida o outro também não, nós não vamos ter força para juntos estarmos trabalhando no nosso plano em comum, E tudo embasado dentro do quê? Qual é esse pilar de sustentação? Deus é a base? Deus tem sido a sustentação do seu lar, da sua união? Fora desse contexto, você estará fadado, infelizmente, ao fracasso. Casamento não é um contrato ou um acordo de tentativas. Vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma tentativa. Se der certo, beleza. Se não der, parte para outra. Não é um contrato e um acordo de tentativas entre acertos ao bel prazer. Se não der certo, eu estou infeliz, eu parto para outra. Mas em si, o que é o casamento? Ele é um contrato de construção por sua primazia de um vínculo que é indissolúvel, A partir do momento que você tomou essa decisão de unir-se e juntos construírem uma família e se vier frutos, esse vínculo é indissolúvel. Ele é indissolúvel. A paz pode nascer onde há diferenças e respeito. E para ter paz é preciso administrar o passado e o futuro, deixando cada um no teu lugar. Se você não consegue deixar o teu passado e se preocupa com o teu futuro, você não vai estar no momento presente e a vida acontece no aqui e agora.
é no presente que ela está acontecendo. Então, se você chega numa relação e tem passivos ainda, né? Situações não resolvidas do seu passado que você fica aí ruminando, ou se você tem uma preocupação excessiva com o futuro, de como vai ser, você não está no aqui e agora. E a construção, ela se perfaz no aqui e agora, no presente. Quem vive no passado vive na depressão. Quem vive no futuro vive na ansiedade. Sendo assim, você se desconecta do momento presente. E fora desse momento presente, né, não há conexão. Não há conexão. A vida só acontece no aqui e agora. Fora desse contexto, você está passando pela vida sem vivê-la. Né? Como aqueles bonequinhos de posto. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Para onde o vento tocar, você vai indo. Você vai no embalo da vida. Né? Mas não finca raízes. Não finca raízes. Casamento é algo comum. Todo mundo vive. Né? Mas todos passam por as suas fases de complicações. E as fases de complicações, muitas das vezes, né? As lutas, as provações que a gente enfrenta, muitas das vezes a gente não quer e a gente acredita que casamento é um mar de rosas, porque aquele primeiro encanto lá da paixão, né, inicial, ele é inocente. Né? O período de paixão, ele permanece ali até 2 anos. Passou aquele período de paixão, então, se esse amor não for se fortalecendo, se esse amor não for se nutrindo, ele não vai sustentar as lutas, as provações, as dificuldades que vierem. A diferença do amor para o relacionamento. Qual é essa diferença? O amor, ele é interno. É aquilo que você é capaz de sentir e transmitir. E esse amor já vem, né? Ele já vem, a gente já nasce com esse amor. O princípio da okeidade diz que todos nós já nascemos 100% ok, com esse poder de vinculação. O 100% ok quer dizer que todos nós estamos na totalidade do poder de vinculação. E a gente já traz isso da nossa própria natureza, da nossa essência, nós já nascemos com isso. Esse amor não é imutável e ele muta de acordo com as circunstâncias, né? Com as circunstâncias do externo, do que eu estou vivenciando, os conflitos, as provações, as adversidades, as vulnerabilidades, tudo isso vai fazendo com que esse amor vai mutando. Principalmente porque no início esse amor, ele é imaturo, ele é aquele amor da paixão, que você não vê defeitos, que você só olha para as qualidades, né? Que você já se encanta nos primeiros olhares. E aí quando as bagagens começam, né, a ser abridas, a ser abertas dentro, né, da relação que você está construindo, é onde você se depara com as dificuldades. E o relacionamento? O relacionamento é o quê? É o externo. O relacionamento é o palco, né? O amor, digamos assim, que são os bastidores, é como você está internamente. Você está muito bem resolvida, você conseguiu chegar em uma relação inteira ou você chegou em frangalhos, né? De relações anteriores ou de boletos com relação a papai e mamãe, né? E o relacionamento, ele é esse palco onde vai acontecer essa relação. Ele é o externo. E o palco onde construímos a relação no dia a dia, né? No dia a dia, nos encontros e desencontros. Tanto o amor quanto o relacionamento são mutáveis e podem mudar para mais ou para menos com o decorrer do tempo, né? Se muda para menos, tá pesado demais, eu não estou sendo capaz, né, de contornar, de conseguir conviver, as lutas estão muitas, as provações estão muitas, é só conflito, é só discórdia, é só briga, por que estamos brigando? O amor é terapia. Não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Bertin Helling. Quando nós não somos capazes de chegar inteiros, né, inteira na relação, essa construção vai se tornar muito mais difícil. A primeira coisa que o amor verdadeiro providenciará será fazer você crescer. Marianne Willis. A primeira coisa que o amor verdadeiro, porque o amor infantil te causará sofrimento, te causará conflitos. O amor cego te causa dor, te causa sofrimentos. Mas o amor verdadeiro, quando você em si entender e conseguir, né,
se conectar com esse amor verdadeiro, aquele amor sacrificial, aquele amor que tudo sofre, aquele amor que tudo crê, que está na Bíblia. A Bíblia nos diz. Então, sim, eu vou ser capaz de sofrer com o outro na alegria, na dor, na tristeza, na doença, na dificuldade financeira. Então, sim, se esse amor for verdadeiro, ele vai ser capaz de conseguir contornar todas essas situações, estando embasados em Deus principalmente, porque estando em Deus, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos conduz, Ele é que retém todo o controle, porque prevalece a vontade dEle primeiro, né? Então, quando nós vamos pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio prazer, e fazer o que nós queremos, não tá bom, parte para outra, nós não fazemos o que precisamos fazer, simplesmente o que nós queremos. Se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Então, essa relação está desequilibrada e disfuncional. E aqui tem uma aula que eu fiz anterior, que é a lei do equilíbrio. Ela fala sobre essa lei, né, que rege dentro dos relacionamentos, como que você consegue aí manter, né, a sua relação em equilíbrio, porque no equilíbrio todos param de crescer. Como que ocorre, né, essa troca do dar e receber para que de fato você consiga manter essa relação em equilíbrio. Se você achar que precisa e que deve, volte uma aula anterior, é a número 23, lei do equilíbrio. As diferenças então do homem para com a mulher. Somos seres diferentes, porque o homem funciona diferente da mulher. Totalmente. Nós somos diferentes. Eu falei nessa aula do equilíbrio que nós somos comuns e iguais pela nossa essência, né? A nossa primeira essência de sermos todos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas tanto masculino quanto feminino funcionam de forma diferente. Enquanto a mulher é emoção, é emocional, o homem é racional. O pastor Cláudio Duarte, ele fala muito que enquanto a mulher ela fala de 10 assuntos por vez, o homem ele só tem capacidade de abrir uma gaveta, ele só consegue assimilar uma caixinha por vez, uma gavetinha de um assunto por vez. E a mulher muitas das vezes está lá que nem uma tagarela, querendo falar 10 assuntos por vez. Não vai funcionar, não vai rolar. O masculino está orientado para o feminino, por isso o homem precisa da mulher para ser homem. O feminino está orientado para o masculino, assim também a mulher precisa do homem para ser mulher. O que tem a primazia é o mais importante, então, é o relacionamento entre homem e mulher. Porque a função pai e mãe no contexto biológico não existe sem essa função de dois seres comuns e diferentes, com um tamanho poder de vinculação de gerarem uma vida. Não há vida fora desse contexto. Não existe geração de vida fora desse contexto, fora dessa união, fora dessa junção. Existem até outras formas, mas a vida in natura, né, da essência in natural, como o Criador nos fez, é dentro desse contexto, homem e mulher. A maternidade e a paternidade também só serão bem desenvolvidas com esses vínculos muito bem estabelecidos e curados. Somente quando você estiver, né, na maturidade. Maturidade é o quê? Me tornar autorresponsável, autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu não fico jogando para o outro. Não, eu errei, eu assumo que eu errei. Ou você não teve culpa. Ou vamos sentar e vamos conversar. Porque a imaturidade vai sempre apontar que a falha é do outro e não assumir a sua parcela de responsabilidade. Casamento é junção, impede igualdade. A proporção para certo ou errado compete aos dois, impede igualdade. Então, quando eu não reconheço a minha parcela de responsabilidade para fazer dar certo e fazer dar errado, eu acuso, eu jogo para o outro. Maturidade. Né? Na imaturidade a gente sofre. Deus é perfeito em sua criação e Ele fez a humanidade dentro desse contexto natural. Tudo que foge desse contexto natural perde a sua essência
e está sobre a influência de vivermos nas consequências dos nossos próprios atos. Tudo que fugiu, né, desse natural do ser homem, ser mulher, desde lá do Éden. Deus fez o homem ao 6º dia e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Ele fez com que o homem adormecesse. Deus fez o homem do barro, o homem ali, a humanidade. Foi através de um que ele fez todos. A humanidade. No sono profundo do qual ele fez o homem, ele retirou o quê? A mulher de dentro da costela de Adão, ele retirou a mulher. É no casamento que nós, então, experimentamos a plenitude da existência da essência divina. E muitas coisas se opõem ao sucesso da relação conjugal. A primeira delas seria um amor cansado. Aquele amor de rotina que cai na rotina, no comodismo. E você acaba que vai se arrastando e vai levando, né? Tá ruim, mas tá bom, mas também não vamos fazer nada para mudar, para melhorar. Tá no comodismo, eu sei que é fácil, eu sei que é assim mesmo. E você vai levando, né? E você vai levando, e esse amor vai se tornando cada vez mais cansado. As traições. Quantas traições nós temos visto? Quantos lares desfeitos, né? Por causa das traições. E aqui eu te pergunto, qual espaço você deixou vazio para que um terceiro entrasse nessa relação? Espaços não ficam vazios. Qual espaço um ou outro deixou vazio para que um terceiro entrasse? Sistemicamente, a gente olha para um amante ou para uma amante não como o pivô da situação, mas sim como alguém que adentrou a serviço, né, de revelar simplesmente que algo estava disfuncional nessa relação, porque espaços ficaram vazios. Quando não se tem espaços vazios, ninguém entra na relação. É como se fosse isso aqui, ó. Estão juntos, estão unidos? Eu mantendo a minha individualidade, ele mantendo a individualidade dele, os nossos projetos em comum estão aqui no meio. Não tem espaço aqui. Se eu me volto para outras coisas, ou ele se volta para outras coisas, estabeleceu-se um abismo. Esse espaço dá liberdade para que terceiros ou outras coisas entrem, vícios, pornografias, né? E assim por diante. Eu não vou aprofundar muito aqui porque isso é muito profundo. Terceiro ponto, a chegada dos filhos. Gera um esfriamento e afastamento natural na relação, porque há um bebê que demanda muita atenção e a tendência é que sim, nós colocamos essa criança no meio como prioridade, porque sim, ela tem prioridade de necessidades básicas, né? Ele é um incapaz e se não tiver ali os cuidados, né, de principalmente mamãe e papai, essa criança não vai sobreviver, então isso é natural. O ponto é o tempo que isso permanece dentro da prioridade dessa criança, deixando a relação em segundos planos, porque a essência, a relação tem que estar em primeiro. Então, como que está, né, o equilíbrio dessa maternagem e paternidade para que vocês consigam conciliar isso, não perdendo o olhar da relação, não perdendo de vista, né, a primazia da relação. Intromissão de familiares. Já dizia um ditado, quem casa que casa. Quem permanece muito unido, né, muito sobre aquele bolo ali familiar, vai ter complicações, porque você vai estar sempre sob a influência, que seja dos pais, se você mora, né, casou e mora com os pais, muito próximo, ou se moram com os sogros, vai haver influência, e infelizmente vai haver influência. Geralmente essa proximidade vai gerar conflitos também. A falta de entusiasmo um com o outro, tudo começa na admiração. Quando você perde a admiração pelo outro, começa a se instalar um abismo. Tudo começa na admiração. Como está a sua admiração pelo seu parceiro, pela sua parceira? Dificuldades financeiras. Esse tem sido um pivô de muitas crises conjugais. Lembrando que se há dificuldade financeira, o problema nunca está na esfera.
Eu tenho falado um pouquinho sobre as esferas pessoais, esferas relacionais, esferas profissionais, né? Que envolvem aí a parte do financeiro. Então, se você está com questões aí na esfera profissional que envolve, né, a prosperidade e abundância do financeiro, volte uma casa anterior, como está a sua relação? Se ainda não está bem na relação, volte uma casa anterior, como está a sua raiz? Sua raiz com pai, com mãe. Ah, Renata, mas tudo também é pai e mãe, tudo termina em pai e mãe. Tudo começa em pai e mãe. Tudo começa, e se eu não estou sendo capaz de estar inteira dentro de uma relação conjugal para trocar, né? Porque o equilíbrio dentro da relação conjugal é troca no dar e receber. Se eu não estou sendo inteira, transbordando para trocar e receber, é porque sim, eu tenho algo anterior que precisa ser visto. Dívidas escondem dívidas emocionais. Toda dívida esconde uma dívida emocional. De repente você possa estar aí com uma dívida com relação ao pai, com relação à mãe, né? Então, dentro da relação, essas dívidas explodem e emergem. Repetições de padrões, de comportamentos negativos de antepassados, vícios, traições, né? Mulheres traídas. São repetições de padrões que vêm, muitas das vezes, de gerações. Questões não resolvidas na minha infância que perpetuam nas feridas emocionais com relação aos pais, feridas da rejeição, ferida do abandono, ferida da própria traição, porque a traição ela não começa no simples contexto de traição entre homem e mulher. A traição ela tem em todos os aspectos, traição de um acordo, traição de um contrato, lá na própria infância. Né? Papai e mamãe me prometeram algo que nunca cumpriram, eu me senti traída. Então, dali você já vem com essa raiz de traição. Um outro fator, feminino adoecido. Um feminino ferido não se abre para receber e se entregar por completo. Tem uma aula que eu fiz sobre amor interrompido. Ali está a raiz desse amor interrompido, onde você chega na relação e você não consegue receber o que o outro tem para lhe oferecer. Porque tomar o outro é tomar por completo. Me entregar ao outro é me entregar por completo. Quando eu não consigo tomar desse outro recebendo e não consigo me entregar na completude, é porque sim, eu tenho algo que não me permite receber e nem me entregar. Isso tem uma raiz muito profunda no amor interrompido, né? Ela está umas aulas anteriores, eu não me lembro a numeração, mas é só você olhar, amor interrompido. Ali está a raiz do que isso gera numa vida adulta, de como que vai ser o reflexo disso em uma vida adulta, principalmente na relação com relação aos pais e também com relação aos parceiros, como que se manifesta, né, esse amor interrompido. Masculino frágil. Postura infantilizada que não garantem a plataforma de segurança à esposa. Se a esposa não consegue ter uma plataforma de segurança, porque o masculino é o quê? Provisão, promoção e proteção. A própria Bíblia nos diz: homens, amai vossas esposas, como Cristo amou a vossa igreja. Você tem sido capaz de dar a tua própria vida, de prover, de sair para a caça, de colocar o pão na mesa? Promoção, proteção, provisão. Você tem sido capaz? Porque se é a esposa que tem que fazer isso, então ela se sente insegura. O feminino dentro, né, dessa insegurança, não relaxa. Ela não consegue relaxar para receber o que você tem para entregar. E nós temos visto hoje muitos homens fragilizados em posturas infantis, assim também como nós temos visto mulheres infantilizadas, né? Ou no feminismo, as feministas, né? Postura masculinizada, inversão de polaridades, né? Tudo isso que afeta a essência aqui, a primazia. A essência da primazia é o quê? Família, essa fusão. Então tudo isso afeta. A própria imaturidade.
Ambos chegam na relação imaturos, porque já vêm com boletos de suas origens para receber e depositam nos parceiros a responsabilidade desses parceiros estarem quitando esses boletos. Boletos de quem? Boletos que vieram lá da infância. Boletos que vieram com relação ao pai, boletos que vieram com relação à mãe. E vocês chegam nas relações. Nós chegamos, né, na imaturidade, nós chegamos dentro da relação apresentando esse boleto para que o parceiro ou a parceira venha pagar. Não vai rolar, vai dar BO, porque parceiro não pode assumir dívida que você traz de pai e mãe. Não tem como. Não tem como. Se você acredita que veio com dívida de pai e mãe, o parceiro não tem como pagar. É você quem precisa resolver. O amor interrompido, por exemplo, se você chegou numa relação com um amor interrompido, você não foi capaz de tomar desse amor para transbordar. Então, esse boleto, se você acha que é seu pai ou sua mãe que tem que vir e suprir, né? E se redimir, se refazer, não, eu não te dei, então toma aqui, estou te entregando, não, é você quem precisa fazer esse caminho de volta. Fazer esse caminho de volta de se reconectar com essa fonte, dando um novo olhar, um novo significado. Desconhecimento das leis que regem os relacionamentos, que é a lei do equilíbrio que eu citei anteriormente, para que você então assuma o seu lugar dentro de cada função a exercer. Além dessa lei do equilíbrio, existem as outras duas leis, a lei do pertencimento e a lei da ordem ou hierarquia. A lei do pertencimento diz que todos possuem o direito de pertencer. A lei da ordem ou hierarquia diz que cada um possui o seu lugar dentro do sistema. Então, se você não está no seu lugar de esposa, se você não está no seu lugar de esposo, né? Qual espaço está ficando vazio? Tudo isso são regidos dentro das leis do amor, dentro das leis do sistema. E um principal fator que gera muitos conflitos nas relações: falta e ausência de Deus. Né? Eu comecei falando, Deus é a base de sustentação, é o tripé, o cordão de 3 dobras. Né? Se você está dentro dessa base de sustentação, no cordão de 3 dobras, então sim, você vai ter sustentabilidade e condição de estar superando as adversidades. E em 1 Coríntios 11, ele nos diz o seguinte: todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Esse texto, Paulo nos diz o seguinte: o homem não veio da mulher, mas sim a mulher é quem veio do homem. Né? Eu citei. Deus retirou o quê? A mulher de dentro. Né? A mulher é interna. Por isso o mundo interno está referente, está relacionado com o quê? Com a parte feminina, com a minha ancestralidade feminina, com relação à mãe. Né? É mundo interno. Portanto, o homem não foi feito por causa da mulher, mas sim a mulher foi feita por causa do homem. Mas um é totalmente dependente do outro, porque assim como a mulher veio do homem, o homem também não existe sem a mulher. Ninguém nasceu sem passar por um útero materno. Ninguém nasceu sem passar pela nutrição materna de uma mulher que se tornou mãe. Ninguém que aqui está. Né? Eles até tentaram clonar aí a ovelhinha Dolly, né? Tentaram fazer experiências humanas, mas a essência natural, né? Ninguém nasceu, ninguém que aqui está em mais de 8 bilhões de habitantes, sendo considerados todos filhos de Deus, pela essência, pela primazia de que todos que estes vieram, o propósito inicial, o sim inicial, a permissão inicial veio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Todos nós que aqui estamos tivemos a nossa autorização e a nossa assinatura como filhos. O que diverge de uns, muitas das vezes, não estarem, né, nessa identidade de filhos, porque não estão ativados com essa identidade de filhos. E aí o mundo é como a gente tem visto, né? Todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é totalmente independente da mulher. Nós recebemos esse sim primeiro, é a primeira
essência ali do Espírito Santo de Deus. Mas para materialização de um corpo, né? A alma precisa de um corpo para habitar, o espírito também. A alma é o elo que liga a parte espiritual do nosso primeiro sim à parte física, materialização aqui na Terra. Então nós precisamos desse corpo, e esse corpo passou o quê? Pelo tubo da vida, pelo ventre de uma mulher, né? A mulher em si, ela entra o quê? Nesse papel de submissão. Submissão não quer dizer que é se submeter às ordens de um homem, se submeter a ser menor, não, porque Deus deixou claro, os colocando em pé de igualdade. A submissão, a função da mulher dentro da relação, assim como o homem é provisão, proteção, né, e promoção, a função da mulher como submissão é auxiliar nessa plataforma emocional. Como você tem sido como mulher, auxiliando o seu esposo dentro dessa plataforma emocional? Você é aquela que julga, que critica, que só mostra os defeitos, que sai falando, que senta numa roda de amigas, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Um dia eu vi uma mentora falando o seguinte, falou assim, olha, você não... As amigas dela, né? A gente não vai te convidar para essa roda de amigas, porque na nossa roda de amigas a gente só fala mal dos nossos maridos. Ela falou, graças a Deus que vocês não estão me convidando, porque eu jamais vou falar mal do meu marido. Você é aquela que senta na roda para falar mal do seu irmão, porque primeiro, antes dele ser marido, ele é irmão. A Bíblia nos diz, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ele é o nosso primeiro próximo. É para repensar quais têm sido as nossas atitudes, quais têm sido os nossos pensamentos, quais têm sido as nossas conversas nas rodas, aonde nós temos nos assentado, com quem nós temos conversado, com quem nós temos trocado, nos desabafado, trocado informações. Tá ruim, tá difícil? O que você tem feito? O que você tem feito, mulher? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Ah, mas eu tô orando. Eu tô orando, mas eu tô murmurando, eu tô reclamando, eu tô julgando, eu tô falando, sei lá, asneira sobre o meu marido. A boca é o leme que conduz à vida. Ela tanto serve para edificar quanto para maldizer, para maldificar. Palavras têm poder. Se você maldiz, se você murmura, se você reclama, reclamação é clamar por mais do mesmo. Murmuração, eu estou reclamando ou eu estou edificando? Eu estou guardando para mim? Não, Senhor, eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar o nosso rumo, pagar o preço. E Bert nos diz o seguinte, por isso, onde o homem assim pertence, em primeiro lugar, à ordem do amor entre o homem e a mulher. Que o homem queira a mulher como a mulher e o que a mulher o queira como homem. Portanto, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem, principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou o próprio sustento, ou que o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque o querem ao outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos seus próprios filhos. Então a casa foi construída sobre areia e dentro da maçã já se encontra o verme. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. A cura exige só o essencial, e o essencial é simples. Voltar ao natural. Voltar à essência. Está tudo aí, voltar à essência. A mente mente e a gente complica.
Infelizmente, nós, seres humanos, somos seres complexos. E complicamos, muitas das vezes complicamos, porque queremos ter razão. O vínculo de dependência da mulher precisa do homem e vice-versa. E é indissolúvel, e este é o primeiro vínculo a buscar a restauração e a cura. E aqui eu quero deixar 3 perguntas para reflexão. Para que você se casou? Para quê? Não é por quê. Porque o porquê você pode me responder, eu casei porque quero construir uma família. Não, para que você se casou? Reflita, para que você se casou? E para que você se mantém casada ou casado? E o que te mantém casada? Perceba se nesse momento há ainda um genuíno desejo, né, que te mantém nessa relação, onde você consiga olhar com profundidade para esse homem ou para essa mulher, e ali ainda entender que lá no fundo ainda há algo que ele te complete, que ele é capaz, né, de te completar, a tampa e a panela, digamos assim. Mesmo que esse momento você esteja totalmente amargurada e odiando essa pessoa, mas perceba, ainda há um genuíno sentimento. Volte um pouquinho lá na fase inicial, independente de quantos anos vocês estejam aí nessa vida conjugal. Volte um pouquinho lá no início. E aqui eu me lembro de fases. Nós já vamos fazer 24 anos de casado. Foi flores? Não, tivemos muitos espinhos. Muitos espinhos. E num dos momentos, assim, cruciais, que esses espinhos estavam, né, espetando, ferindo, né, os dois feridos, eu olhava e me perguntava e me questionava internamente, por que eu ainda fico? Por que eu ainda permaneço? E muitas das vezes, muitas mulheres vão para esse lugar de olhar para os filhos. Não, eu permaneço por causa dos meus filhos. Ou eu permaneço por isso, pelo comodismo, pelo status, pela situação financeira, né? Mas no fundo, isso não é a justificativa, porque no fundo, se você for buscar mesmo, a sua alma sabe o caminho e ela vai saber te responder por que você ainda fica. E o que eu me apeguei, né, diante dessas circunstâncias, diante dessas situações das quais a gente estava vivenciando, eu me apeguei ao momento inicial, porque o nosso momento inicial ele foi muito rápido, né, da nossa união. E desde o início eu coloquei na presença do Senhor, Senhor, se for da tua vontade para uma construção de um lar, de uma família, que o Senhor vá encaminhando, porque eu sei que muitas lutas virão dadas circunstâncias dos quais eu estou e ele está, né, no presente momento da nossa união inicial. Então, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor vai nos encaminhando, se não for que cada um vá para o seu lugar, né, para as suas direções opostas. E então, todas as vezes que eu me apegava nesse questionamento, porque eu ainda fico, me vinha. E Deus me respondeu, ele falou assim, você me clamou, você me buscou em oração, que se eu tivesse um propósito, que eu fosse encaminhando. Isso não quer dizer que não teríamos luta, não teríamos provações, não teríamos aflições, não teríamos dificuldades, né? Momentos de conflitos, mas tivemos sim muitos momentos bons, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos e propósitos são construídos no processo. É no processo que a gente vai construindo. Ninguém chega numa vida a dois e pega ela pronta. É a partir do momento que você toma essa decisão que você vai construir. Perceba se seu relacionamento está fundamentado em outras bases. Por exemplo, status por segurança econômica, por religião, por posição financeira ou pelos filhos, como eu falei. Não, eu ainda fico por causa dos filhos. Não coloca essa conta nos filhos. Isso é pesado demais, esse fardo se torna pesado demais, porque os filhos não podem ser colocados como muletas para segurar relacionamento que estão disfuncional. Vocês são adultos. Os filhos são, né, independente da idade, filhos são pequenos. Eles não têm condição de resolver problemas de pais. Não coloque
esse fardo sobre a responsabilidade deles. Porque quando você vai para esse lugar de começar a relatar, né, situações conjugais das quais você está vivenciando para os filhos, né, ou fazendo alienação parental, olha o que seu pai fez comigo, olha o que sua mãe fez comigo. Você desestrutura o emocional dos filhos e coloca os filhos em uma posição de assumir o lugar de vocês. Lembra do amor cego? Ele assume essa postura inconscientemente por um voto de amor cego, porque o amor, né, principalmente se for criança, o amor cego é aquele amor da criança que se coloca numa postura de herói. O meu amor é heróico, o meu amor vai lá e vai dar conta de resolver para papai e mamãe que não estão sendo capazes de resolver a situação deles. Relacionamento conjugal é relacionamento de adultos, é relacionamento do casal. Não coloque os filhos no meio. Não coloque. E o Bertin Hegel nos diz o seguinte: por isso, onde os pais se dão bem em suas relações conjugal, no que toca ao respeito ao amor, né, da relação mútua, nisso também se dão bem em suas relações com os filhos. Muitos conflitos com os filhos são simplesmente sinalização de que esse sistema está disfuncional. Comece olhando para a relação. E onde se dão mal em sua relação conjugal, nisso também se dão mal em suas relações com a criança. Porém, quando seu amor de pais pelo filho apenas continue e coroa o seu amor recíproco de pais para com filhos, a criança se sente considerada, se sente aceita, se sente vista, se sente respeitada e amada por ambos os pais e sabe que está em ordem e se sente muito bem e segura. No centro sentimos leveza. E aqui eu te pergunto, até Jesus, sendo Jesus, passou por esse modelo de família para revelar a sua grandeza, a primazia e a essência natural de se ter uma família. O ambiente familiar é tão seguro que até ele precisou passar por isso. Mas então, de repente, você pode estar me perguntando assim, mas José foi pai biológico de Jesus. Ok, foi. Isso revela a natureza divina de Deus, que reforça que para existir vida, o essencial da natureza humana é que existam homem e mulher, constituindo uma família para que esse filho, essa filha, estejam bem formados. Até Jesus se submeteu a esse modelo, um pai e uma mãe. Por que será? Jesus talvez não precisasse de um pai, né, terreno. Ele veio do Espírito Santo de Deus, a concepção pela Virgem, né, que foi mãe, a Virgem Maria como mãe de Jesus. Ele passou pelo tubo, ele adentrou ao ventre, veio em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Mas por que essa necessidade, então, né, dentro dessa paternidade divina que já complementaria aí a vida de Jesus, ele ter a necessidade dessa presença paterna em terra, mesmo que sendo ali na condição de um pai adotivo, para revelar para nós que não há vida fora desse modelo, não há vida fora desse contexto, não há família fora desse contexto. Família é projeto de Deus. E quando o assunto é família, Jesus também nos ensina que esse é o único modelo que gera vida. Adultos casam e constroem famílias. Crianças brincam de casinha. Se fez sentido para você, né? Se você está aí, de repente, passando por algum conflito conjugal, por algum conflito familiar, ou conhece alguém que esteja, né, vivenciando algumas demandas, vivenciando algumas dificuldades, se fez sentido para você, encaminhe. Se tiver dúvida, pode me chamar, né, no privado. Esse foi o Voltando ao Lar, relacionamento conjugal, relacionamento de casal, onde para ser um bom par, antes eu preciso ser um bom ímpar. É quando eu sou capaz de chegar inteira, né, dentro de uma relação que eu consigo ser um bom par. Um beijo no coração, façam um excepcional dia, fiquem com Deus e até breve.